Olá, olá! Tudo bem, gente? Bom, vocês estão vendo aí na tela projetado um artigo ah, redigido pela Josiane Repski e pela Joyce Jaqueline Caetano, que foi apresentado no Encontro Nacional de Educação Matemática, lá em Curitiba, no ano de 2013. É um artigo bem interessante que fala sobre o uso da calculadora em sala de aula e é uma discussão bem válida, já que ainda hoje, 2020, existem muitos professores que têm resistência do uso da calculadora em sala de aula, seja na educação básica, seja no nível superior. Só que a proposta aqui, ela mostra como que a propriedade investigativa, a proposta de atividade investigativa pode favorecer o aprendizado e o conhecimento de algumas propriedades matemáticas. E para isso eu quero discutir com vocês especificamente essa questão 8, que tem umas propriedades bem interessantes. Não vou pegar os 4 itens, A, B, C e D, porque demora um pouco, mas vou pegar pelo menos 3 deles, que é para a gente nos convencermos, para nós nos convencermos de que essas propriedades realmente existem. Uma propriedade especial aqui que a gente vai verificar eu vou demonstrar fazendo o cálculo aqui na humildade mesmo, sem a calculadora, né? Se a gente multiplicar o 12 por 42, a gente vai ter que 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1 é 2, 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes 1 é 4. Ao somarmos, teremos 504, ok? Vou colocar aqui no canto que o resultado dessa multiplicação é 504. Vou apagar meu rascunho e vou seguir para o próximo cálculo, que é 21 vezes 24. Ao multiplicarmos 21 por 24, teremos que 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 2 é 8, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4. Somando, teremos novamente o 504. Seria uma coincidência? Já já a gente descobre. Vamos verificar as outras multiplicações. Se nós multiplicarmos 12 por 84, teremos que 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 1 é 4, 8 vezes 2 é 16 e sobe 1, né? 8 vezes 1 é 8, 1 que subiu, 9. Quando nós realizamos a soma, teremos o resultado 1008. Então vamos colocar aqui 1008, certo? Apago meu rascunho e faço a multiplicação abaixo, que será 21 vezes 48. Multiplicando 21 por 48, temos que 8 vezes 1 é 8, 8 vezes 2 é 16, 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 2 é 8. Realizando a soma, teremos novamente o 1008. Então, vou anotar mais uma vez o 1008, já que novamente houve coincidência de resultados. Por fim, vamos comparar as duas últimas multiplicações. 26 vezes 93, teremos que 6 vezes 3 é 18, 2 vezes 3 é 6, com mais 1, 7. 9 vezes 6 dá 54, né? Eu vou colocar o 4, sobe o 5. 9 vezes 2 é 18, com mais 5 costuma dar 23, né? Se não mudou nada, costuma dar 23. Então, 8, 7 mais 4 é 11, sobe 1, que vai com 3, então dá 4. E eu só baixo 2, eu vou ter o resultado 2.418. Agora, realizando nossa última multiplicação aqui da lista, teremos que 62 vezes 39 será, teremos que fazer 2 vezes 9, 18, sobe 1, 9 vezes 6, 54, só que subiu 1, né? Então 55. Mais 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 6 é 18. Somando,
O quê? De novo coincidiu, gente. Que mistério é esse? Que mistério é esse que faz com que esses pares de multiplicações sempre gerem os mesmos resultados, né? Discuti isso com alguns colegas, né? E alguns identificaram o seguinte padrão. Se vocês olharem aqui o 12, vou colocar de outra cor, se vocês olharem para o 12 e para o 21, vocês vão notar que é o mesmo número, são formados pelos mesmos números, né, os mesmos algarismos, porém em ordem invertida. O que também acontece aqui, o que também acontece aqui, o que também acontece aqui, o que também acontece aqui e também acontece aqui. Então, peraí. Se eu entendi o que está sendo apresentado, toda vez que eu tiver um número de 2 dígitos multiplicado por outro número de 2 dígitos, eu inverto a ordem nos dois fatores e eu terei o mesmo produto. Será que sempre dá o mesmo resultado, gente? Vamos pensar, vamos pensar. Eu vou pegar aqui eu vou tentar generalizar o que a gente está falando. Eu vou generalizar da seguinte forma. Eu vou pegar um A e um B e multiplicar por um C e um D, certo? Isso não é uma multiplicação de A por B. Isso não é uma multiplicação de C por D. Na verdade, eu estou apenas representando o primeiro algarismo por A, o segundo algarismo por B, no primeiro fator, e o primeiro algarismo eu estou representando por C e o segundo algarismo estou representando por D no segundo fator, certo? Então, vamos pegar um caso particular. Eu estou dizendo que isso é igual a BA vezes DC. Insisto, isso não é uma multiplicação, nem isso. São apenas representações do dígito B ao lado do dígito A multiplicado com um número formado pelo dígito D e o dígito C, ok? E aí, a gente vai tomar como caso particular um A igual a 1, um B igual a 2, um C igual a 3 e um D igual a 4, certo? A gente quer pegar esse caso particular e aplicar nessas duas expressões e verificar se é igual. Então vamos lá. Usando A como 1 e B como 2, eu vou ter 12 vezes 34, concorda? E eu quero saber se isso é igual a 21 vezes 43. Então, o que eu estou usando? Estou usando A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, D igual a 4. Vamos apagar aqui em cima, vocês já entenderam a lógica que a gente está testando, e vamos fazer esse cálculo e ver se coincide. Se eu pegar 12 vezes 34, isso vai ser igual a 2 vezes 4, 8, 4 vezes 1, 4, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, certo? Somando, eu vou ter 8, ali vai dar 10 sobre 1, 408, ok? E agora, eu fiz essa equação aqui. Agora eu vou fazer essa equação, essa multiplicação. 21 vezes 43, vamos ver. 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, mais 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2 é 8. Desço 3, somando aqui vai dar 10 sobre 1.
408 é diferente de 903. Ou seja, 12 vezes 34 é diferente de 21 vezes 43. Então, gente, essa lógica que foi utilizada aqui, aqui, aqui e funcionou, aqui não funcionou. E eu só posso dizer que uma equação é verdadeira se ela for verdadeira sempre, ok? Se eu tiver um contra-exemplo, como é o caso que eu encontrei, então eu não posso afirmar que essa equação aqui é verdadeira. Portanto, essa afirmação, essa igualdade é falsa, porque essas expressões são diferentes. Mas vamos lá. Não satisfeito, eu fui conversar com outros colegas que são da área da matemática, mandei essa reflexão para vários grupos que eu participo, e teve um colega da empresa que eu trabalho que ele matou aqui como que a gente verifica esses padrões, quando que funciona e quando não funciona, né? Esse colega é o Odilon Militão e ele apresentou a seguinte lógica, né? Vou apagar tudo aqui para mostrar a lógica que o Odilon nos mostrou. Precisa ter um pouquinho mais de intimidade com a álgebra para verificar isso que o Odilon mostrou. A ideia do Odilon foi a seguinte: ele sabe que um número qualquer formado por dois dígitos, por exemplo, o dígito x e o dígito y, mais uma vez, não estou querendo multiplicar x por y, é apenas uma representação onde x é um número qualquer de 0 a 9 e y é um outro número qualquer de 0 a 9. Esse número ele pode ser representado na forma 10x mais y, concorda? Por exemplo, um número qualquer, vou pegar, sei lá, o 65. O 65 ele pode ser representado como 10 vezes 6, mais 5, certo? O 39, ele também pode ser representado de maneira que eu multiplique o 3, que é o primeiro algarismo, por 10 e some com 9. Então, sempre vai ser 10 vezes o primeiro algarismo mais o segundo algarismo, ok? Então, é isso que nós vamos utilizar para entender o que tem por trás dessas coincidências de valores. Por que que algumas vezes funciona e algumas vezes não funciona? Vamos descobrir agora. Para isso, a gente vai usar as letras A, B, C e D, onde A será a minha primeira unidade, minha primeira dezena. B será a minha primeira unidade. Quando eu falo primeira dezena e primeira unidade, é a unidade e a dezena do primeiro fator, tá? Porque eu sempre tenho dois fatores. É esse caso que eu estou tentando entender o que está acontecendo aí. Que mistério existe por trás dessas multiplicações. Então, o meu C vai ser a minha segunda dezena, ou seja, a dezena do meu segundo fator, e D vai ser a unidade do meu segundo fator, ou minha segunda unidade, certo? Então, isso aqui é para a gente poder generalizar o que está acontecendo e tentar identificar algum padrão. Vamos lá. Se a intenção é pegar esse cara aqui, que vai ser o primeiro fator, e esse cara aqui, que vai ser o segundo fator, para quem não lembra, fator é o nome que nós damos, é o nome que se usa para cada parte, para cada elemento de uma multiplicação, né? O pessoal muitas vezes esquece o nome matemático de alguns elementos, de alguns conceitos, vale a pena lembrar. Então, eu vou ter um primeiro fator formado por AB,
que não é A vezes B, mais uma vez, é um número de 2 dígitos formado pelo algarismo A e pelo algarismo B, vezes o meu segundo fator, que vai ser um outro número de 2 dígitos formado pelos algarismos C e D. Repare, A e C são dezenas, B e D são unidades, né? Vocês lembram disso? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Às vezes é uma coisa que a gente vê uma vezinha lá no ensino básico e nunca mais vê isso e desaprende totalmente, né? A gente precisa usar isso agora. Bom, usando aquilo que o nosso colega Odilon Militão nos ofereceu, né? A gente vai representar o AB por 10. A mais B. E o CD será representado por por 10C mais D, certo? E eu estou multiplicando esses números entre si. Então eu posso aqui aplicar a propriedade distributiva, que é aquela que nós pegamos cada elemento e vamos multiplicando um a um, né? Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva de maneira que teremos 100 AC mais 10 AD mais B vezes 10C, eu vou inverter a ordem aqui para o número ficar na frente, 10CB mais BD, ok? Só fiz a distributiva e chegamos nessa equação. Só que agora eu quero fazer o seguinte, a ideia não é alternar unidade e dezena, da forma que nós havíamos discutido aqui nesses exemplos, que são dezenas, números de 2 algarismos, onde os algarismos se invertem de posição, eu quero testar isso aqui na minha generalização. Ou seja, o meu AB vezes CD, eu quero saber se ele vai ser igual ao BA vezes DC. E a gente vai usar a mesma ferramenta que o nosso colega Odilon nos ofereceu, que é multiplicar o B por 10 e somar com A, multiplicar o D por 10 e somar com C. E mais uma vez, multiplicar esses dois números, que estão em forma de expressão algébrica, fazendo a distributiva. Então, eu vou repetir a distributiva do jeito que eu fiz em cima. Primeiro com primeiro, vai ficar 100 BD mais 10B vezes C vai ficar 10BC mais o A com 10D, eu vou colocar como 10DA, e o A vezes C simplesmente AC. Agora, notem que essas duas expressões, essa que eu fiz primeiro e essa que eu acabei de fazer, elas são bem semelhantes. São bem semelhantes. Mas será que elas são iguais? Vamos verificar que eu tenho aqui, por exemplo, um 10AD e aqui eu tenho um 10DA, que é a mesma coisa, eu só estou invertendo o D e o A. A e D e DA é um produto de dois números qualquer que não faz diferença a ordem. Só que eu também tenho o 10CB ou 10BC em ambas as adições. Então, eu posso concluir que se eu quero verificar se essas duas expressões destacadas em vermelho são iguais, isso aqui e isso aqui não faz muita diferença, porque aqui eu já estou vendo que é igual. Basta eu verificar se o que sobrou, ou seja, se 100A
sem AC, que é esse cara aqui, mais o BD, se isso é igual ao 100 BD mais o AC. Eu quero saber se essa igualdade é verdadeira. E para saber se essa igualdade é verdadeira, eu vou reescrever ela aqui em cima para ter um pouco mais de espaço. Mas antes de qualquer coisa, eu já vou deixar bem claro que essa igualdade aqui, ó, ela é falsa. Por quê? Porque eu não posso garantir que o AC seja igual ao BD, e nem que o BD seja igual ao AC, que daria na mesma. Eu não posso garantir isso, certo? Mas, por hipótese, nós podemos colocar essa condição. Então, vamos colocar a seguinte condição. Se AC for igual a BD, então, sem AC mais BD é igual a 100 BD mais AC. Ora, mas isso é bem fácil de perceber, porque se o AC é igual ao BD, tanto faz eu escrever AC ou BD aqui, contanto que essa hipótese seja respeitada. Então, nesse caso especial, eu tenho um caso especial, um caso onde eu tenho um produto, e aqui sim é produto, né? Aqui neste caso é produto, neste caso é produto, por quê? Por causa dessa transformação que eu fiz aqui, ó, sugerida pelo nosso colega Odilon, essa condição que eu estou colocando aqui, ela faz com que essa equação funcione. Ou seja, essa equação aqui, ela não é sempre verdadeira, exceto quando AC é igual a BD. Para quem se perdeu, vamos retomar. Dizer que AC é igual a BD nada mais é do que dizer que o produto das dezenas dizer que AC é igual a BD é o mesmo que dizer que o produto das dezenas é igual ao produto das unidades. Essa é a condição. Essa é a condição. E o que isso significa? Essas equações aqui só são coincidentes, essas multiplicações só geram o mesmo produto, porque se eu pegar a unidade, a unidade de um e multiplicar com a unidade do outro, vai ser exatamente igual que eu pegar a dezena de um e multiplicar com a dezena de outro. Então, 1 vezes 4 é igual a 2 vezes 2. Pode ver que aqui acontece a mesma coisa. 2 vezes 2, 1 vezes 4. 2 vezes 4 também é igual a 1 vezes 8. Assim como 2 vezes 4 também é igual a 1 vezes 8. 2 vezes 9, que dá 18, é igual a 6 vezes 3, que também é 18. E aqui são os mesmos números. 6 vezes 3, 18. 2 vezes 9, 18. Então, para funcionar essas coincidências, a condição é essa daqui. Então, vamos testar com outro exemplo para finalizar esse vídeo. Pega um número qualquer.
3, por exemplo, que eu vou querer multiplicar ele com 4, por exemplo. E aí eu vou pegar outras duas unidades, por exemplo, o 2 e o 6. Por que eu estou pegando esses números? Porque eu sei que 3 vezes 4 é 12, assim como 2 vezes 6 é 12, concorda? E eu vou multiplicar 32 vezes 46. Eu sei que o 6 vezes 2 é 12 e o 6 vezes 3 é 18, com 19. O 4 vezes 2 é 8. E o 4 vezes 3 é 12. Somando, eu tenho 2, 17 vai 1, 4, 1. 1472. E eu quero ver se eu invertendo esses caras aqui, ou seja, 23 vezes a inversão desses caras aqui, que vai ser 64, será que vai dar o mesmo valor? Vamos testar. 23 vezes 64, 3 vezes 4 é 12, vai 1, 4 vezes 2 é 8, com 1 subiu 9, mais 6 vezes 3, 18. 6 vezes 3, 18, sobe 1, 6 vezes 2, 13, com 1 que subiu, 6 vezes 2, 12, com 1 que subiu, 13. Então, vamos ver se vai bater. 2, 17 vai 1, hahaha. Olha só. Eu não tinha feito essa conta antes, acabei de testar. Então, você perceba que essa propriedade que a gente ficou investigando aqui, esse vídeo todo, ele é válido para esses casos aqui, onde o produto das dezenas é igual ao produto das unidades. Está demonstrado. Espero que tenham gostado aí dessa demonstração. Um grande abraço.